Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, um bom domingo a todos. Estou aqui, para falar mais um pouquinho da nossa história, fazer mais um trechinho aqui para vocês recordarem algumas coisas importantes e significativas, por que não dizer? Nós que estamos passando por um momento terrível, um momento político, um momento administrativos, que tem causado muita dor de cabeça para a fiel torcida, e ela se sente meio impotente, meio que fora, do jogo, fora do contexto, não podendo fazer nada assim de uma forma direta para as mudanças que nós tanto desejamos para o nosso amado time de futebol. Então eu queria lembrar algumas coisas sobre raiz e sobre também lição. O que seria raiz, né? Vamos falar um pouquinho lá do Botafogo, do tamanho do ATI, que pouca gente sabe, pouca gente conhece sobre a história desse time. Um time que ficava ali na Rua Paula Souza. Quem conhece o centro, a zona cerealista de São Paulo, a Rua Paula Souza, onde você compra panelas de ferro, compra todo esse tipo de material, fica ali presente paralelamente ali a Senador Queiroz, é uma das travessas também ali da 25 de março, é uma rua muito importante do comércio de São Paulo. E ali embaixo, já chegando ali perto do Rio Tamanduateí, ali na esquina, quase perto do mercado municipal, hoje Cantareira, ali existia um time muito aguerrido, um time muito famoso, um time muito raçudo, que era o Botafogo do Tamanduateí, que usava as cores vermelho e branco, as cores, as cores do fogo, as cores da chama mesmo. E ali tinha jogadores espetaculares. E naquele momento que os meninos do Bom Retiro sonhavam em montar um time de operários, de tanto bater na porta de tanta gente, de tantas pessoas, todos os clubes da Várzea na época, que já começava a ter uma certa sedimentação em função da chegada do futebol, que era um esporte novo, mas que já começava a encantar os moradores dali, os frequentadores dali. E foi assim que surgiu a ideia, Mas tudo acontece mesmo por causa de um contingente que era muito comum no Botafogo do Tamanduateí. Além de ser um time aguerrido, além de ser um time de muita garra, de muita fibra, isso passou praticamente, esse DNA passou para o nosso time de futebol, também era um time muito encrenqueiro, tinha muita confusão, muita briga. Invariavelmente, esses problemas iam parar na delegacia ali do Bom Retiro, naquela região ali do Pari, região do Brás. E naquela época o responsável ali, depois foi político também, Franklin Toledo Pisa, que era o delegado, muitas vezes teve que intervir e passaram um pito naqueles meninos. Pô, como é que é? Vocês vão parar de arrumar confusão, vocês vão parar de arrumar briga, senão a gente vai ter que parar com o time de vocês. Aí, esse delegado, e depois os seus filhos futuramente seriam até diretores, participavam da vida política do clube, como Vladimir Toledo Pisa e também o Alarico Toledo Pisa, os seus dois filhos, que eram oftalmologistas, os melhores de São Paulo, ajudariam futuramente no Corinthians. Mas naquele momento, o Frank, o que ele fez? Ele chamou algumas pessoas importantes, pediu uma reunião com aqueles rapazes que queriam montar o time de futebol, os seus fundadores, juntamente com esse pessoal do Botafogo, e fez um acordo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão jogar um pouco para esse time novo aqui, que é o tal de, que eles ainda não tem o nome formado, mas vocês vão jogar para eles, tá bom? Eles estão em votação ainda, tá sendo feito aqui um contexto, ou então feito reuniões para saber como esse time vai ser fundado, não vai ser de jogadores. E ele está tentando arrebanhar alguns jogadores de alguns times da Várzea, não estão conseguindo, e quem sabe vocês poderiam ajudar. E foi nessa conversa, nesse tipo de situação que o Botafogo se encontrava, de poder ser extinto, é que eles concordam, principalmente o César Nunes, que foram os primeiros que vieram, o Neco, Manuel Nunes e também o Aparício vieram logo na primeira leva para o Corinthians para poder ajudar aquele time de futebol, juntamente com alguns jogadores do Domitilha, que era um outro time famoso, outro time muito bom também, e depois também, mais tarde um pouquinho mais depois, veio também o pessoal do Tiradentes para montar o primeiro time do Corinthians. Ao todo, ao longo dessa formação do time, vieram daquele time do Botafogo jogadores como Francisco Politi, veio o Aparício, veio o Neco, que é o Manuel Nunes, veio o César Nunes, o seu irmão, Pizzocaro, que era o goleiro, um goleiro muito bom também naquele momento, e também veio o Amilcar, que veio um pouquinho mais tarde. Então desse time praticamente foi a raiz, a formação, não só pelo time de futebol, mas pela própria essência, Essa coisa do Botafogo ser um time muito aguerrido,
de ser um time de muita raça. Parece que essa ideia ela veio como se fosse uma roupa, uma armadura, né? Da mesma forma era o do Domitila do Paris, que era um grande time também. Tinha o seu grande rival naquela época, o argentino que se recusa, né, naquele primeiro momento, a ceder jogadores para o Corinthians. Então era uma grande oportunidade de fortalecer um time e continuar se vingando, né, duelando contra o seu rival, mas isso não acontece. O Corinthians joga apenas por 2 anos na várzea, depois ele ingressa no futebol da Liga, e isso só acontece também porque aí vem as lições, né? Aí vem as lições que eu sempre digo para vocês. O fato, na época de Alexandre Magnani, que foi o segundo presidente, manter aquele time durante 2 anos ali com muita dificuldade, cara. Era muito difícil manter aquele time de futebol. Até porque, como o futebol era muito novo, muitos times surgiam e sumiam. E o Corinthians não queria ser mais uma dessas estrelas cadentes que subiam e de repente iam desaparecer no cenário. O negócio era muito mais sedimentado, o negócio era muito mais... O propósito era outro, era de firmeza, de manutenção, de crescimento dentro do cenário, como eu disse, de um esporte tão novo naquela época, mas que já encantava muita gente. Foi assim com a luta dessas pessoas, do Alexandre Magnani, do próprio Antônio Pereira, do próprio Rafael Peroni, né, Carlos Silva, Joaquim Ambrosio, esses trabalhadores comuns, operários comuns, sapateiros, pintores de parede, cocheiros e trabalhadores braçais que foram ajudar esse time. Esse time que era uma ideia diferente daquilo que nós já tínhamos no futebol. O futebol dos grandes, que era só frequentado por gente da alta sociedade, por filhos de desembargadores, filhos de políticos, né? Esse pessoal, médicos, esse pessoal é que jogava o futebol como se fosse o polo hoje, o polo de cavalo. Ali quem joga realmente é o pessoal da alta sociedade. O futebol era mais ou menos aquilo. Então você imagina você pegar um cavalinho pangaré e botar no meio deles. Era mais ou menos isso a ideia, tá? Uma forma muito figurativa para vocês entenderem qual era a missão desse pessoal. Então, é essa lição que nós gostaríamos que os nossos dirigentes vissem, né, os atuais, aqueles pretendentes hoje ao cargo de presidente do Corinthians, já que estamos no movimento político de impeachment, isso pode ser concretizado. Por que não se espelhar nesses caras? Por que não pegar alguns vídeos da época, pegar alguns livros, entender, ler sobre isso, o que é a essência corintiana de fato, como esse time surgiu de fato, né? Onde ele foi buscar apoio, onde ele foi buscar força. Ele foi buscar força no meio do seu povo, né? O seu povo que ajudou demais. Se não fossem as doações, se não fossem as rifas e a boa vontade desse pessoal que não ganhava nada com isso, não ganhava absolutamente nada, só dedicava o seu tempo para aquele time, para aquela ideia nova, então dificilmente nós conseguiríamos prosperar como gostaríamos, né? E o Corinthians hoje, ele se vê nessa situação de indefinição, até, como é que eu posso dizer para vocês, de identidade. Parece que esqueceram um pouquinho da nossa luta, como isso surgiu, por que surgiu dessa forma, por que um delegado de polícia, foi tão importante naquele momento, por que Alcântara Machado, o primeiro corintiano ilustre, foi tão importante naquele momento, que ajudou demais o Corinthians, foi candidato a presidente do clube em 1930 e só teve um voto, não conseguiu ser eleito. Ele é um cara que mereceria ser presidente do clube naquele momento. E mesmo assim ele continua ajudando, ele continua dando toda a sua colaboração de todas as formas, principalmente quando ele vai atrás do Alfredo Schuring para poder fazer algumas melhorias, também a confecção do Parque São Jorge, ampliar aquela cidade chamada Corinthians naquele momento, que quando chegou lá só tinha aquela caixa d'água, onde hoje é o Bar da Torre, e o velho Campo do Sírio, que não tinha nem arquibancada. E ali foi construída a primeira, tudo, sabe, por ordem e por favorecimento de quem? Dos seus torcedores. Os seus torcedores cederam madeiras, pregos, pintaram. O presidente Alfredo Schuring também fez a mesma coisa com parafusos, com tudo que poderia ser necessário para montar aquela estrutura, para aquele time jogar ali. Então, a lição lá de trás, de 1909, 1910, é isso que nós gostaríamos, né? Que as pessoas entendessem. Que aquele cometa que passou em maio de 1910 não destruiu a terra, não acabou com as coisas, como temia os moradores do Bom Retiro, que não passavam de 6 mil na época, mas que tinham muito medo. Mas ali, a cauda desse cometa, do cometa Halley, em nome do astrônomo que descobriu o cometa, não é? O Halley, ele mesmo deixou ali
não um rastro de destruição, mas sim um rastro de construção de um time que ia mudar o conceito cultural da cidade, de um time que ia ser um dos times mais importantes do Brasil e do mundo, né, que hoje se vê numa situação completamente sem comando, sem governo, mas que procura, né, dentro das suas raízes, dentro das suas lições, achar um novo caminho para crescer novamente, porque o Corinthians merece ser grande. O Corinthians nasceu para ser grande. Nasceu pequeno, foi muita dificuldade, foi muita luta, foi muito empenho, foi muita devoção desse povo que conseguiu, de certa forma, mostrar que o seu desejo tinha que ser muito maior do que o desejo dos outros, que era de acabar com aquele time de futebol naquele primeiro momento. Então é isso que eu queria passar para vocês, é um episódio curto, curtinho, é só para vocês entenderem mais ou menos o momento político que nós estamos vivendo hoje e aquilo que nós tivemos lá atrás, como era diferente, como o contexto era outro, né? Como as pessoas se uniam para ajudar para aquilo crescer. E hoje, infelizmente, as pessoas se uniram para destruir o nosso maior patrimônio, o nosso time de futebol, que não é só 90 minutos, que é a nossa vida, que é a nossa história, entendeu? Que transcende tudo isso que vocês podem imaginar. O Corinthians é muito grande para ficar na mão de pessoas pequenas. Precisamos mudar esse conceito. Você, corintiano, comece a cobrar, você também comece a conversar sobre isso. Vocês, pessoal do conselho, se unam para isso. Sejam decentes. Tem muita gente decente lá dentro que não quer apenas o ingresso ou apenas o diploma de conselheiro, mas quer ver um Corinthians grande. Precisamos de vocês agora. Precisamos de vocês nesse momento crucial da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom, gente? Então é isso. Olha, se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, gente, por favor, é um canal que conta histórias, tem vários episódios lá. Vai nos videozinhos mais curtos que sai toda sexta-feira, vai lá, dá um clique lá, deixa o seu joinha lá, o seu like. E também se inscreva no canal, que é muito importante para que a gente possa crescer também e continuar falando um pouquinho para vocês da história desse amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus, gente. Um abraço.